continuidade ao nosso estudo sobre Daniel, capítulo 3. Nós iniciamos o capítulo 3 na última lição, onde falamos ali sobre os erros de Nabucodonosor. Hoje nós falaremos sobre os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 3, quem quiser começar o início hoje é no versículo 16, nós vamos até o 30. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, o Nabucodonosor: quanto a isto não necessitamos de ti responder. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o povo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chumascados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Queridos, nós estamos caminhando pela história descrita no livro do profeta Daniel. No capítulo 2 nós tivemos ali um vislumbre do sonho que Nabucodonosor teve, do qual ele não se lembrava, e ele convoca todos os sábios, todos os caldeus, numerólogos, astrólogos, toda a raça de sábios que havia na Babilônia,
indizível. Eu sonhei, o sonho perturbou a minha noite, perturbou os meus pensamentos, tirou o meu sono, o sonho persistiu, ele insistiu, mas eu não esqueço todas as vezes que sonho. Então eu preciso que alguém me diga o que sonhei e qual o significado do meu sonho. Não houve quem pudesse respondê-lo. Então, como sentença, ele ordena a morte de todos. Ao começar a juntar todos para a morte, Arioque, o chefe da guarda, vai ao palácio buscar Daniel e seus 3 amigos, mas Daniel quer saber o motivo. Ele não estava entre os sábios, e ele quer saber o motivo pelo qual ele seria morto. E quando lhe é notificado que ninguém pôde revelar e interpretar o sonho, Daniel se coloca então de prontidão. O meu Deus é revelador de sonhos, o meu Deus interpreta sonhos. E assim Nabucodonosor tem ali uma experiência, um experimento da grandeza de Deus. Mas, irmãos, o coração de Nabucodonosor é resoluto no pecado. E ao invés de se quebrantar diante da interpretação que recebera, ele tenta burlar esse negócio. Porque na interpretação do sonho, ele é na estátua a cabeça de ouro, que será derrubada por uma nação inferior a ele. Então ele constrói uma estátua, mas ele não se contenta em ser a cabeça de ouro. Ele quer ser toda a estátua, ele quer dominar todas as nações, ele quer ser soberano sobre tudo e todos. E para começar o seu reinado, que segundo a consciência dele é infindável, ele ordena que os sábios, que os líderes se prostrem e o adorem. Quando Daniel interpretou o sonho, Nabucodonosor deu a ele privilégios e ele recebeu o governo de uma província. E ele faz um pedido a Nabucodonosor, que os seus 3 amigos sejam também nomeados como subgovernantes, liderados por Daniel. Então estão todos debaixo da tutela de Daniel. E eu não sei se por causa do privilégio aumentado de Daniel naqueles dias, Daniel não teve que comparecer diante da estátua, mas os 3 amigos foram, e ao comparecerem não se encurvaram, não adoraram, e por isso receberam a sentença de serem queimados em uma fornalha acesa e aquecida 7 vezes acima da sua temperatura normal. No desfecho de hoje, nós vamos observar a fidelidade daqueles 3 jovens a Deus, e vamos observar em que circunstâncias eles são fiéis. As qualidades, os atributos desses 3 homens serão apresentados a nós, e lógico, seremos confrontados em nossa convicção de fé com o comportamento desses jovens. A primeira coisa que você precisa observar é que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham consciência do limite de sua subserviência a Nabucodonosor. Às vezes nós perdemos essa consciência. Até quando devemos nos submeter aos homens? Até quando devemos inclinar a nossa cabeça diante dos homens? Há pessoas que seguem como cegueira um líder de governo, porque ele é o seu líder, então ele tem que ser obedecido. Há pessoas que fecham os olhos à corrupção dos governantes. A frase mais demoníaca que os brasileiros têm dito na última década é: ele roubou, mas ele fez algo de bom por nós. Então o que importa é isso. É terrível quando nós olhamos para a liderança do
corpo eclesiástico da nossa nação. Padres pedófilos, pastores e líderes charlatões que estão assumindo os cultos, mas quando ora, um certo movimento acontece, um pseudo milagre é realizado, então não importa os pecados do líder, ele tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Na verdade, o interesse da maioria da população não é nem se a pessoa é um instrumento nas mãos de Deus, mas é se ele será beneficiado com aquilo que o líder está fazendo. Então há uma cegueira terrível com relação às lideranças. E quando você passou pelo seu catecúmenos, pelo seu discipulado, para batizar-se e professar publicamente a sua fé, uma coisa foi lhe ensinada: que você deve ser obediente aos seus líderes enquanto estes estiverem aonde, irmãos? Quem se lembra? Ou já esqueceram do seu discipulado? Enquanto estes estiverem no Senhor, fiéis a Deus, fiéis à sua palavra. Ou seja, se o meu líder foi pego infiel à palavra, então ele não é mais o meu líder. Ele precisa ser confrontado, ele precisa ser corrigido. E se ele, subserviente, humilde, voltar-se contrito ao Senhor, então ele continua líder. Mas se ele, tomado pela sua soberba, seguir os caminhos de seu próprio coração, então ele não tem autoridade de liderança. Aqueles 3 homens eram submissos a Nabucodonosor enquanto rei sobre eles, mas a sua adoração era para Deus, a sua fé era tão somente em Deus, a sua devoção era única e exclusivamente a Deus, ao ponto de no versículo 16 eles dizerem: quanto a isso, não necessitamos de te responder. Quando Nabucodonosor os confronta, perguntando para eles no 15: quem é o Deus que livrará vocês das minhas mãos? Eles dizem: olha, essa parte aí nós não devemos obediência a você. Você não é o nosso Deus. E se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, ainda assim, ó Rei, não serviremos aos teus deuses. Olha só, nós te servimos enquanto Rei, não enquanto Deus. Você é soberano sobre nós enquanto monarca, porque acima de você há um Deus do qual não abrimos mão. Então a primeira qualidade daqueles homens é ter consciência do limite da sua obediência. A obediência deles está até onde ela não agride os seus preceitos de fé. Não conheço a pessoa, mas ouvi em alguns sermões a história de uma mulher que foi trabalhar num comércio aqui em Valadares, uma mulher evangélica. Então colocaram essa mulher para trabalhar no caixa daquele comércio, e o comerciante, ele tinha alguns problemas com credores. Aquela mulher é evangélica e ele dá uma ordem para aquela mulher: olha, vai chegar aqui os credores tal, tal e tal, e quando eles chegarem você vai dizer que eu não estou. E aquela mulher olhou para o patrão, uma empregada recém-contratada, ela tem família, ela tem casa, ela tem despesas, e ela olha para o patrão e diz: eu não vou fazer isso, o senhor me perdoa? Ela: como é que é? Diz: olha, o senhor me perdoa, eu não vou fazer isso. Mas por que você não faz? Ela diz: porque o meu Deus não me permite mentir, eu não vou fazer. Se você não quiser, você está no olho da rua. Ela disse: eu tenho muitos compromissos a pagar, eu preciso desse emprego,
Mas se a condição para permanecer nele for mentir, o Senhor pode me demitir, pois eles vão chegar, e quando eles chegarem, você vai mentir, você vai dizer que eu não estou, e ela não mentiu, ela testemunhou a sua fé. Até onde vai a sua obediência? Não, eu tinha que mentir, eu ia deixar meus filhos passar fome. Onde está a sua confiança? Onde está a sua submissão em Deus ou nos homens? Até onde você é capaz de ir para demonstrar que a sua fidelidade a Deus está acima de qualquer desafio humano? Quantas vezes você recebeu aquela proposta? Na maioria das vezes, infelizmente, política, né, irmãos? Política, olha, eu vou te dar um cargo aqui, você vai receber um salário, só para você assinar aqui umas notas para mim, esse livro, toda vez que ele chegar para você, você assina. Você não precisa saber o que é, mas é minha função assinar esse livro? Não. Nós vamos te colocar num cargo fictício. Se você não quiser nem vir trabalhar, não precisa. Só que você vai assinar toda vez que o livro for lá na sua casa. Você vai receber um salário para isso. E aí o crente assina. Fui pregar certa vez em uma cidade e achei interessante porque eu conheci aquele casal quando eles estavam passando por uma situação financeira caótica. Eles trabalham com igrejas pequenas como eu trabalho, e eu chego e de repente eles estão numa vida muito boa, o apartamento é no centro da cidade, os móveis são modernos, o carro era o carro que na época eu sonhava em ter, mas era aquele sonho delírio, que eu não tive esse carro até hoje, isso há anos atrás. Até hoje eu não tenho condição de ter esse carro, e eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, bom é ser pastor da igreja pequenininha, mesmo que seja na cidade grande, porque deve ter. Aí fui pregar na igreja e percebi que o perfil da membresia daquela igreja era semelhante ao meu. Eu disse, não é possível. Cadê os empresários? Cadê os financiadores dessa bênção? Mas quando você começa a comer um pouquinho de sal com alguém, você começa a perceber quem é, e de repente a mulher, a esposa do pastor, solta alguma coisa sobre algumas assinaturas, e eu pergunto, a irmã está trabalhando? Ela disse assim, olha, não é exatamente trabalhando, é que eu sou laranja do deputado fulano de tal, então volta e meia eu tenho que assinar algumas coisas. Mas eu também não importo com isso não, porque naquela época isso, bota-se aí uma década para trás, ele manda R$4.500 na minha conta todo mês só para isso. Então eu disse, agora eu entendi de onde vem a prosperidade. Quanto a isso, não temos que te responder. Neste quesito, não nos submeteremos. Tu és o nosso rei, Ele é o nosso Deus, Ele está acima dos reis. O patrão não pode estar acima dos reis, do nosso Deus. O líder político não pode estar acima do nosso Deus. A proposta financeira não pode estar acima do nosso Deus. Nós nos submetemos não apenas a homens, mas também a situações. Tem gente que ama o dinheiro, mas tem gente que ama o que o dinheiro proporciona. Eu sempre disse que eu detesto dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. Tem gente que gosta. Você gosta, Fabiano, de dinheiro? Eu não gosto. Detesto dinheiro. Quem gosta de dinheiro tem ele na poupança, tem ele guardado naquela gaveta dentro de casa, né? Tem ele escondidinho em algum lugar lá, sempre com emergência. Quem gosta de dinheiro, cuida do dinheiro. O dinheiro chegou na minha mão hoje, eu estou devendo ele desde ontem. Ele nunca parou lá em casa, então eu não tenho bom relacionamento com o dinheiro. Mas tem gente que tem. E o problema daquele que tem um bom relacionamento com o dinheiro é que ele se torna servo do dinheiro. Ele não calcula o que ganha com base na sua
Não, esse mês eu tenho o alvo de poupar R$ 500. Mas como eu tenho essa dívida tal, e essa tal, e a minha renda foi 3 mil no final do mês, se eu der um dízimo de 300, vai sobrar só 150 para eu poupar. Então eu vou dar o dízimo de 150 e vou poupar 300, porque eu preciso alcançar a minha meta de poupança. Ele está roubando de Deus, servindo ao dinheiro, e Mamon é superior a Deus em sua vida. A pergunta deste primeiro versículo da introdução de hoje é: a quem você serve? Quem é Senhor sobre a tua vida? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram bem claro: ainda que recebamos nomes babilônicos que exaltem a grandeza dos deuses babilônicos, sempre seremos Ananias, Misael e Azarias, sempre seremos hebreus e sempre serviremos ao único e verdadeiro Deus dos céus. O nosso serviço é para Ele, o nosso tributo é para Ele, e a nossa adoração será sempre a Ele. A quem você serve? Quanto a isso, não te devemos obediência. Se o nosso Deus nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não livrar, aos teus deuses não serviremos. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Sonegar o dízimo, não sonegamos. Eu negocio na praça, eu peço mais prazo, mas eu não sou infiel a Deus. Eu perco o emprego, mas eu não minto para o meu patrão. Eu abro mão da mordomia, mas eu não aceito o suborno da corrupção. Eu perco o amigo, mas eu não perco a santidade. A quem você tem servido? Você já fez essa pergunta? Você já se colocou diante deles? Eles tinham uma consciência tremenda do limite da sua obediência aos homens, e jamais ultrapassariam esse limite, entristecendo a santidade de Deus. A segunda coisa que eu vejo nesses 3 homens é algo que eu não consigo contemplar nos crentes de hoje, e eu questiono a mim mesmo diante disso. Eles tinham consciência do valor de suas próprias vidas. Nós superestimamos a vida que temos, supervalorizamos a vida que recebemos e a colocamos acima da nossa própria intimidade e relacionamento com Deus. Eles entendiam que a vida deles não tinha valor nenhum se fosse para servir a homens. Eles entendiam que a vida deles não tinha valor nenhum se fosse para ser entregue por qualquer preço ou trocada por qualquer moeda. Eles não querem guardar a própria vida, mas querem preservar a fé. Querem preservar a fé. Eu não concordo, por exemplo, irmãos, com a teologia ensinada pelos testemunhas de Jeová, mas eu acho linda a conduta da maioria deles. São contra a transfusão de sangue porque entendem isso como parte da sua confissão de fé. Então, a maioria deles aceitam a sentença de morte. Eles assinam o documento quando vão para uma cirurgia, onde dizem: se tiver que haver transfusão de sangue, eu aceito a morte. A minha vida não é maior do que a minha fé. A minha convicção para com Deus não é maior do que o meu relacionamento com os homens. O meu Deus está acima de qualquer circunstância, e se Ele diz que eu não posso, então eu não posso. Se a transfusão de sangue, no entendimento deles, transgride a lei de Deus, então eles abrem mão da transfusão e aceitam a morte como sentença, porque mais valioso é
A resposta ali é: ou vocês se encurvam diante da estátua, ou vocês perdem a vida hoje. E quantas vezes a gente aceita se encurvar diante da estátua? Eu tinha apenas uns 9 aninhos de idade, eu vivia num orfanato e volta e meia o orfanato enviava os melhores, vamos dizer assim, os mais comportados, para passarem ali um fim de semana na casa dos pais, quem tinha os pais presentes. No meu contexto, eu tinha meu pai que morava perto do orfanato, em um morro, e volta e meia eu era mandado do orfanato para passar o fim de semana com meu pai, e tinham algumas crianças na vizinhança, e eu era amigo dessas crianças, então todas as vezes que eu ia para lá, eu gastava o meu tempo usufruindo da liberdade que eu nunca tive ali naquele orfanato. Então, o meu pai me deixava solto na rua para brincar com a criançada na porta de casa, e a maioria dos vizinhos do meu pai eram de origem evangélica, então ele era muito tranquilo com relação a isso. E um dia estávamos nós brincando, na minha época pular corda era um sucesso, eu era bom naquele negócio, pulava corda demais, e nós estávamos pulando corda, quando uma das amigas fez uma proposta de ir a algum lugar, mas ia ter que contar mentira, dizer que nós não fomos. E eu perguntei para ela: mas se nós dissermos que estamos indo, isso não é pecado? Ela disse: e o que tem? Disse: mas não é pecado. Ela disse: não tem problema, mais tarde nós vamos na igreja e a gente pede perdão. Então ela já tinha na sua consciência ensinado que o problema não é pecar, o problema é não se confessar. Pecar a gente pode, a gente não pode é pecar e deixar de se confessar. E aquilo gerou uma crise na minha mente. Eu disse: meu Deus, e agora? Ela está certa. Eu posso pecar desde que eu esteja disposto a me confessar. Encurva aí diante dessa estátua. Você vai se livrar da morte, e depois vocês vão lá para o palácio de vocês e faz uma semana de jejum para pedir perdão a Deus. E com aqueles que vocês encontrarem no caminho, vocês dizem: olha, eu me encurvei para obedecer ao rei, mas eu continuo crente. Tem gente que diz isso: olha, eu tomei uma cervejinha, mas o pecado é embriagar, eu não me embriaguei, eu continuo crente. Olha, eu fumei um cigarrinho, foi só para acabar com aquela fissura, mas eu continuo crente. Olha, eu não tenho devolvido o dízimo não, mas é porque eu estou muito apertado financeiramente, mas eu continuo crente. O importante é que você se confesse. O importante é fazer uma massagem de ego na consciência. Olha, o pecado não vai te separar de Deus desde que você confesse. Nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos vivido da demagogia, nós temos vivido da hipocrisia cristã, porque, irmãos, o importante é que não pequeis. O advogado é uma ação extrema de Deus. A proposta do advogado tem virado uma ação extrema da justiça também. Hoje há coisas que você vai ali no tribunal e já resolve direto com as pequenas causas para diminuir os seus gastos. E a gente cria essa ideia: se pecar tem um advogado, mas lembre que se pecar não é para um pecado deliberado, não é para um pecado voluntário, não é para um pecado compulsivo. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente. A ordem do Senhor Jesus àquela mulher adúltera ali no pátio do templo é: vá e não peques mais. Não faça da confissão um hábito, porque a confissão, ao invés de se tornar de fato algo sincero na sua vida, se torna uma reza de lábios e não de coração.
Desde aquele dia, eu nunca me esqueci daquele momento, porque aquilo gerou um choque na minha mente, no meu coração. Eu tinha 9 anos de idade, eu ainda não havia tomado a minha decisão por Jesus. Mas ainda assim, me questionei, então pode tudo. 2 anos depois, eu me entregaria definitivamente ao Senhor Jesus. E aí eu comecei a entender, não, ela estava errada. Não é só eu pecar aqui e me confessar depois, é eu resistir ao diabo aqui para que ele fuja de mim, é eu dizer não aos assédios de Satanás hoje, para que eu tenha diante de Deus o meu coração limpo, a minha mente pura, a minha consciência lavada. Eu não posso me permitir a contaminação, porque ela me distancia de Deus. Se você entende que o preço pela santidade é alto demais, lembre-se que maior do que o preço pela santidade é a falta dela. Ah, mas eles, se não permanecessem santos ali, eles morreriam na fornalha. Irmãos, eles deixaram bem claro, eles não estavam ali preocupados com morrer ou viver, mas eles estavam ali preocupados com a sua fidelidade a Deus. O crente não tem que ter preocupação com morrer ou viver, porque se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para viver eternamente com Ele. Qual valor tem a sua vida? Não negocie os seus valores espirituais. O próprio Senhor Jesus nos ensina que aquele que quiser preservar a sua vida, é esse que vai perdê-la, mas aquele que quiser perder a sua vida, esse vai achá-la. Aquele que abrir mão da vida que tem, encontrará em Deus uma vida abundante, uma fonte inesgotável de vida. Mais precioso do que os anos da vida do homem na terra são a eternidade do homem com Deus. Mais preciosos do que os momentos de conforto na terra são as delícias eternas do céu. Mais preciosa do que os prazeres desta vida são os deleites da eternidade. Não negocie aquilo que é eterno por algo transitório. Esses 3 homens aprenderam isso, que a vida só tem valor quando é eterna em Deus. A vida transitória de nada vale quando o homem não está em Deus. Então melhor é morrer do que viver uma vida profana. Melhor é morrer do que negar publicamente a Deus. Melhor é morrer. Melhor é morrer. Me lembro de um testemunho recente que tem sido contado por missionários. Nós temos entre os palestinos, egípcios, esses países radicais, nós temos centenas de missionários espalhados por lá. E a maioria desses países o culto não pode ser público, tem que ser secreto, e normalmente essas casas elas possuem aquele quartinho lá no subterrâneo. E então as famílias que se convertem transformam o seu quartinho numa sala de oração onde recebem os recém-convertidos. E com um detalhe: você não pode cantar em voz alta, porque se um guarda do governo passar e ouvir o louvor, ele entra e ele tem ordem do governo para metralhar, para fuzilar todos os que estiverem adorando ao Deus dos cristãos, ao Deus dos ocidentais. Então o louvor deles é sussurrando, a oração é baixinha, tudo muito baixinho. A leitura da Bíblia, olha, não pode ter nenhum barulho lá fora, ninguém pode descobrir que estamos aqui adorando a Deus.
mas o interessante é que o número de casas que recebem esses cristãos excluídos começa a se multiplicar e a se multiplicar, e um dia tem uma célula de pouco mais de 30 pessoas reunidas, e eles estão cantando baixinho, estão sussurrando um louvor e uma adoração, eles estão no máximo do silêncio que podem fazer, mas com a alma fervendo diante do Senhor, quando de repente 3 guardas do governo descem as escadas com seus fuzis nas mãos e entram por aquela salinha, e um então começa: então aqui é uma célula de crentes, né? Eu vou dar para vocês uma chance agora. Aquele que quiser morrer hoje por causa desta fé, fica na esquerda, mas quem estiver disposto a negar a Deus, vai viver, fica aqui na direita. Irmãos, naquela hora aqueles 3 guardas colocaram em crise o relacionamento familiar que estava ali, porque ali tinham marido e mulher, tinham pais e filhos, e de repente o marido quer negar a Deus, mas a mulher não quer. De repente os filhos estão fiéis a Deus, mas os pais querem viver e dizem: filho, vem comigo, porque você não pode morrer hoje, eu não sei viver sem você. Não, Maria, eu não vou, porque é o meu Deus, eu não nego, eu não vou, eu não nego. Há uma crise ali no meio, e os guardas apressam tudo. Quem vai negar a Jesus hoje? E alguns se colocam à direita e dizem: eu nego, e eles dizem: vocês podem ir. Aqueles que negaram a Cristo subiram as escadas daquele subterrâneo e foram embora. Então aqueles 3 guardas posicionaram aqueles que não negaram a Cristo e perguntaram: vocês têm certeza que vocês estão dispostos a morrer hoje? Vocês têm certeza que vocês estão dispostos hoje a dizer não à vida por causa de Cristo? E eles chorando, preocupados com o parente que acabou de subir as escadas e lamentando morrerem sem que estivessem juntos, porque morrer para Cristo é um privilégio, e eles convictos disseram: nós morremos por Cristo. Então o guarda começa a chorar, coloca a arma sobre a cadeira e diz: glória a Deus, nós somos convertidos e nós queríamos ver até onde ia a fé de vocês. Aqueles que subiram as escadas não servem ao Deus que nós conhecemos. Era apenas um teste, era apenas uma prova na qual esses 3 homens foram aprovados. E a pergunta é: qual o valor que tem a sua vida? A quem você tem servido e quanto vale a sua vida diante daquele a quem você serve? Porque de nada a vida é preciosa para aqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo diz que o viver tem que ser Cristo, mas o morrer é lucro. O morrer é ganho. O morrer para o crente é céu, é eternidade, é santidade eterna, é salvação. O morrer para o crente é estar com Deus. Quanto vale a tua vida? A primeira coisa que eles nos ensinam é a quem servimos. A segunda coisa que eles nos ensinam é o valor da vida. Mas a terceira coisa que esses 3 jovens vão nos ensinar nesta manhã é a grandeza de Deus. Deus não tem obrigação de fazer, mas quando Ele quer, Ele faz. Você entende isso? Amém. Irmãos, é lamentável. A igreja cria alguns programas que são entorpecentes para os crentes. A gente toma remédios para ansiedade, não é para deixar de ser ansioso, mas
mas é para parecer menos ansioso. Olha que coisa, é só para enganar, né? Você nunca deixa de ser ansioso porque você toma um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo. Eles não curam a depressão, eles liberam endorfina no seu organismo para te dar uma sensação de bem-estar. É uma máscara para que você suporte melhor o sofrimento. A igreja está fazendo isso. Ela está liberando endorfina sobre os crentes. Vamos fazer campanha de oração 5 horas da manhã? Vamos fazer vigília até altas madrugadas? Aí a igreja tem 100 membros, aparece 10. Oh, aleluia, glória a Deus. A igreja tem 50 membros, aparece 2. E aí a gente, para desafogar a consciência, diz assim: apareceram só 2. Mas os 2 que apareceram são perseverantes diante do Senhor e ninguém se importa. A gente vai criando máscaras, mas lançando sedativos sobre a igreja. A verdade é que se você quer ver uma igreja cheia na campanha de oração, ora para Deus mandar calamidade sobre o povo. Você quer ver a igreja cheia para orar? Multiplique o desemprego na cidade que você vê. Vem todo mundo orar pedindo porta de emprego. Você quer ver a igreja cheia? Multiplique as enfermidades. O pessoal vai para aquele postinho ali, ó, não tem mais vaga com médico. Olha, não tem mais lugar na enfermaria. Aí eles vão para a igreja. Infelizmente, criamos uma cultura de que Deus é o Deus que cura, é o Deus que abre portas, é o Deus que opera milagres, é o Deus que age onde o homem não pode agir, mas nos esquecemos que Deus não tem a obrigação de fazer, e nós sim temos a obrigação de adorá-lo, independente do que aconteça. Se tudo vai muito bem, adore. Se tudo está de mal a pior, adore. Deus é digno de toda a adoração. Não pode ser uma adoração circunstancial, mas ela tem que ser constante. A sua vida tem que tributar louvores a Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Deus não nos livrar, não adoraremos a outro Deus. Você entendeu isso? Não negociamos a nossa fé. Deus não tem obrigação de fazer, mas quando Ele quer, Ele faz. Não há impossíveis para Ele. Ele é chamado de Emmanuel. Ele é Deus conosco. E a sua presença está em todo lugar. O salmista Davi diz no Salmo 139 que não há como ausentar-se do Espírito de Deus e nem como fugir da face de Deus, porque se você vai ao abismo, Ele está lá. Se você se detém nos confins dos mares, Ele está lá. Onde você for, Ele estará lá. Sua mão estará te guiando. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele contempla os bons e os maus. O Senhor está em todo lugar. E de repente uma fornalha foi acesa 7 vezes mais, e ao invés de 3 homens, 4 homens estão naquela fornalha, porque o 4º homem é varão de guerra. Nesta terceira lição, algumas observações a serem feitas. A primeira delas é que Deus faz porque Ele é Deus, não porque Ele tem obrigações. Lembre-se disso, Ele faz porque Ele é Deus, porque Ele tem propostas para a sua vida, porque Ele tem propósitos no teu viver. Deus é Deus de propósitos. Quando Ele quer reunir
para si. Os seus ele simplesmente leva. Eu tenho uma vozinha aqui em Valadares que está com 102 anos. De alguns meses para cá ela começou a perder a lucidez. E eu fiquei um pouquinho triste na minha última visita, porque pela primeira vez ela não me reconheceu em nenhum momento da visita. Ela nunca havia feito isso. E eu percebi que houve uma piora considerável na memória da minha vozinha. Lá ninguém chama ela de vó. Ela é mãezinha para todos os netos, bisnetos. Ela nunca quis ser chamada de vó. Ela é mãezinha. E a mãezinha não me reconheceu. Eu sou um neto postiço, não tenho o sangue dela. E a minha tia que cuida dela sempre disse que achava impressionante. Ela confundia os parentes, mas quando eu chegava lá, ela lembrava quem era o Jonas. Um amor fora do sério. Chorou muito por minha causa e orou anos a fio em meu favor. Aí me fizeram uma pergunta. Eu falo dela para várias pessoas e alguém me perguntou assim: se ela já não tem mais a lucidez constante, por que ela está viva ainda? Quando Deus quer levar, Ele simplesmente leva. Mas quando Ele não quer, Ele cumpre o seu propósito. Eu não sei se o propósito é na vida dela ainda aos 102. Ou se ela tem sido instrumento dele na vida de alguém, porque se há algum minuto de lucidez, ela está orando, ela é mulher de Deus. Mas eu sei de uma coisa: se ela está entre nós, é porque tem propósitos. Sabe por que você está de pé? Porque Deus tem propósitos. Então se coloque debaixo da soberania dele. Aceite o que vier no meio dessa caminhada. Ele livra porque ele é Deus. E o quarto homem estava naquela forma. Porque ele é Deus. Porque a história daqueles 3 homens não terminaria ali. Porque ele usaria poderosamente aqueles 3 homens para engrandecer o nome dele, não apenas diante dos hebreus, mas diante de toda a alta classe dos babilônicos e caldeus. Porque o nome deles seria engrandecido até os confins da terra, por causa daquele episódio. Ele tinha propósitos, e para cumprir os seus propósitos, ele manifesta a sua glória. Primeira coisa que você precisa saber é que Deus faz, porque Ele é Deus para fazer. A segunda coisa que você precisa saber é que quando Deus faz, a sua obra é completa e inquestionável. Olha para o texto. Nem o cheiro da fumaça tocou o cabelo ou as vestes daqueles homens. A obra tem que ser completa. Irmãos, não custava nada eles saírem dali ilesos, mas com o cabelo torradinho, né? Não, a gente corta aqui o que tiver torradinho e vai nascer de novo. Ou então, Nabucodonosor diz assim: olha, foi um milagre, mas vai tomar banho, porque vocês estão cabelo queimado demais. Mas quando Deus faz, a obra é completa para mostrar que é Ele, que Ele tem domínio sobre fogo, sobre água, sobre ar, sobre tudo. Ele é Deus que tem domínio sobre tudo e todos, e nem sequer o cheiro da fumaça tocou nem a roupa, nem os cabelos daqueles 3 rapazes. A obra de Deus é sempre completa. O que Deus faz tem a marca de Deus. O interessante é que quando o médico opera, a cirurgia fica boa, mas a cicatriz está ali sempre para te lembrar que você passou por uma tribulação. Já percebeu isso?
Em 2009, um menino na cidade de Virgolândia apareceu com o olho direito inchado aqui embaixo, a pálpebrazinha aqui inferior inchada. A mãe, e ele recordando que aquilo estava doendo, que estava incomodando, e a mãe então foi olhar e viu uma bola negra ali embaixo e levou para o médico e pediram para fazer os exames que foram necessários, e os médicos deixaram aquela família apavorada, que disseram que aquele caroço era um tumor. Não tinha uma biópsia para dizer se era maligno ou benigno, mas o acompanhamento disse o seguinte: olha, ele cresce rapidamente, e independente de ser maligno ou benigno, ele vai danificar a córnea e causar a cegueira do seu olho. Aquela mulher entrou em desespero, e agora? Então entrou com uma petição no SUS, e o secretário municipal de saúde daqueles dias disse para ela assim: olha, você consegue essa cirurgia pelo SUS, mas a fila que tem no Hospital dos Olhos lá em Belo Horizonte é absurda, vai ser aí 1 ano de tratamento. Aí ela volta no médico dela e dá o parecer, e o médico diz: daqui a 1 ano ele não tem mais o globo ocular, vai ter que tirar. Esse tipo de tumor cresce muito rápido. Mas então o que eu faço, doutor? Olha, eu não sei se você tem recursos, mas procure uma cirurgia particular. Em 2009, ela encontrou o médico mais barato para fazer essa cirurgia, e eram R$3.000. Hoje é muito, naquele tempo era um absurdo. Talvez uns 10.000 hoje. Ela disse: onde eu vou com esse dinheiro? Ela assalariada, a mãe dela aposentada de um salário mínimo, ela mãe solteira, morava ela, a mãe dela e o filho dela. Tinha 2 salários mínimos dentro da casa. Como fazer essa cirurgia? Nós estávamos fazendo uma campanha no monte, e eu disse para ela: a mãe dela estava afastada pelo INSS porque tinha uma deficiência grave na coluna, e eu disse para ela: olha, por causa da sua coluna, a senhora não vai, mas nós vamos levar o Yuri em oração todos os dias àquele monte, e o Senhor, se quiser, vai fazer. Ele é Deus, Ele não tem obrigação de fazer, mas nós temos a obrigação de pedir, porque somos seus servos, e nós vamos fazer isso. E fomos de segunda a sexta, e irmãos, a avó do Yuri tomou uma decisão inusitada. Na segunda-feira ela estava lá na porta da igreja para subir o monte para mim. Eu disse: mas e a sua coluna? Ela disse assim: é para Deus e é para o meu neto, eu vou. Irmãos, eu tinha hora que me dava vontade de pôr aquela mulher no colo, quando eu via o rosto dela. Sabe quando você está sentindo dor, que você está tentando esconder a dor, mas o seu rosto conta tudo? Ela tentava esconder a dor. Segunda, terça, quarta, na quinta-feira aquela mulher estava baqueada. Na quinta-feira juntou uma irmã de um lado e do outro, e ela apoiou e disse: vamos, é para a trilha. Se era o ser tradicional desse jeito lá, direito, que absurdo, pelo amor de Deus, olha aí. Não consigo conceber um presbiteriano fazendo isso. Vamos lá, extensão. Na sexta-feira eu piorei a situação do lado dos presbiterianos, porque a irmãzinha queria unção com óleo. Eu disse: eu vou ungir com óleo. Não levei ele lá no Israel, não botei ele em cima da televisão e falei lá no monte: isso aqui não tem valor algum, isso é um símbolo. O óleo era usado para a unção dos enfermos, e o Yuri está enfermo, e nós vamos pôr sobre a cabeça dele como um ato simbólico de que Deus está agindo aqui. E se tiver mais alguém enfermo aqui? Tinha um irmão lá que tinha uma enxaqueca crônica, falou: eu preciso desse negócio. E dobra o joelho, aí vem o outro, encheu, eu estou com reumatismo. Daí a pouco, irmão, tinha uma leva assim, ó. Eu disse: meu Deus, que Deus chefe não deixa isso. E tal juntos, de
olhinho na mão, tampa o ouvido do presbítero aí, Tilisa, por favor, e tá o Jonas de olhinho na mão, e ó, dedinho lá no óleo, e na cabeça de um e de outro orando, e oramos ali, e o povo chorando, e nos abraçamos, adoramos o Senhor e descemos. No sábado, eram as 9h30 da manhã, e como toda cidade interior tem aquela feirinha, e eu fui para a feirinha comprar algumas hortaliças para casa, quando chega um primo do Yuri, me parece que primo, e diz assim: a tia T está te chamando, é urgente. Eu disse: o Yuri, a nossa pequenez, a nossa falta de fé, e eu vou correndo porque a situação está grave. Quando eu chego lá, eu dou de cara com a avó dele chorando. Quando eu entro na sala, a mãe do menino chorando. Quando eu olho para o menino está chorando. E eu digo: o que aconteceu? E a mãe do menino vem com um potinho desse de coletar exames, e vem com ele e diz: olha aqui. Quando eu olho, aquela bola negra está dentro do potinho. Eu disse: o que aconteceu aqui? E ela disse: todos os dias pela manhã eu tinha que pingar umas gotinhas de soro fisiológico para lavar. E quando eu abri o olho dele para pingar o soro, pulou, deu um salto, não tem uma cicatriz. Ele fez exames de vista e ele não tem um problema, porque quando Deus quer fazer, a sua obra é completa, não deixa marcas. Os resíduos que ficam na memória daquele que experimentou o agir de Deus, para que saibam que Ele verdadeiramente é Deus. Ele não tem a obrigação de fazer, mas quando faz obra completa. Portanto, submeta-se a esse Deus acima de tudo e de todos. Submeta-se a este Deus acima do dinheiro que te governa. Submeta-se a este Deus acima das pessoas que te corrompem. Submeta-se a este Deus acima do sistema que te sufoca. Submeta-se a este Deus acima das limitações da sua carne, acima das enfermidades e angústias que te assolam, acima dos remédios dos quais você depende. Submeta-se a este Deus, porque Ele está acima de todas estas circunstâncias. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e falar com Deus. Graças te damos, Senhor, por esta manhã de domingo, chuva intensa, mas os perseverantes estão aqui, diante do Senhor, apesar do mau tempo e da dificuldade da oposição. Louvado seja o teu nome, por aqueles que não puderam vir, estão limitados pela enfermidade, pelo transporte ou por qualquer outra situação. Que o Senhor os abençoe nos seus lares, e que durante todo este dia, a palavra que durante essa manhã recebemos, ela seja alimento para nos firmar na tua presença, para nos manter diante de ti, a fim de que à noite estejamos novamente aqui, tributando louvor a quem é digno de recebê-lo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.